O levantamento da LN apontou que Boylensen apoiava ostensivamente a polícia com equipamentos, dinheiro arrecadado de outros empresários, era presença assídua nos porões e cedia para a polícia os caminhões da empresa Ultragás de distribuição de gás da cidade. Esse detalhe levou a LN a confirmar, através de checagens e pelo relato de militares presos ou sobreviventes, que os carros da Folha também teriam sido usados como disfarce em circunstâncias parecidas. Boylensen e Frias de Oliveira entraram na mira da organização no mesmo período. O Frias ficou com medo, mas não seria assassinado. O plano era sequestrá-lo e trocá-lo por companheiros presos, contou à Pública o jornalista e ex-preso político Ivan Seixas, que pertencia ao MRT e hoje é ativista dos direitos humanos. Em duas ações distintas, em 21 de setembro de 71 e outra em 26 do mês seguinte, com o objetivo de denunciar os donos da Folha, a LN incendiou 3 caminhonetas do jornal. Num comunicado publicado no periódico Venceremos, da organização, também acusou a Folha de entregar ao COD, o DOI-COD, uma lista suja com nomes de funcionários suspeitos de subversão demitidos. Mandem superchats, gente. Muito importante aqui para a gente manter a nossa live aqui. Pesada essa história, né, Cláudia? Mas muito importante a gente trazer aqui para vocês ficarem muito bem informados. Deixa eu pedir aqui novamente as contribuições. Ninguém. Superchat, nós temos uma meta aqui na Folha Democrata, gente, de R$50 aqui por live. Quem puder ajudar, eu agradeço muito, para todo mundo ficar muito bem informado aqui na nossa live. A reação da Folha foi um editorial com o título Banditismo, publicado na primeira página, escrito e assinado de forma inédita pelo próprio Frias, afirmando que as ameaças não alterariam a linha de conduta do jornal e argumentando que o país tinha um governo sério, responsável e com indiscutível apoio popular. O senhor Otávio Frias, não é o Otávio Frias filho, que é o filho dele que fez o Manual da Folha, mas o senhor Otávio Frias de Oliveira disse que a ditadura tinha um governo sério, responsável e com discutível apoio popular. Quando o segundo carro foi destruído, o dono da Folha afirmou que as ações da LN seriam reações à firme e consciente posição do jornal na veemente condenação do terrorismo. A LN reforçaria as ameaças, alertando que seu justiçamento era uma questão de tempo. Frias mudou-se então com toda a família para o prédio da Folha, na Barão de Limeira, e teria passado a contar com o aparato de segurança do próprio Departamento da Ordem Política e Social, o DOPS, o que reforçaria a relação íntima do jornal com policiais iniciada bem antes das ameaças. Época do Médici, hein, gente? Na época do Médici, o seu Frias, o Otávio Frias de Oliveira, escreveu um editorial para falar em banditismo da esquerda. Os pesquisadores da Unifesp-CAAF, isso é para desmontar a galera que acha que a Folha de São Paulo é progressista. Os pesquisadores da Unifesp-CAAF entrevistaram outras 3 testemunhas que viram os carros da Folha em diferentes ações do órgão de repressão nas ruas. Ivan Seixas, que foi preso aos 16 anos, junto com seu pai, Joaquim Alencar Seixas, contou ter estranhado a presença de carros na distribuição do jornal da Folha, estacionados na rua, em frente ao Alban, na rua Tutóia. Carro de transporte de jornal parado na frente de uma delegacia tem alguma coisa errada, e a reincidência foi muito grande. Depois, vários companheiros relataram que foram até transportados por carros da Folha, disse ele. Relato semelhante foi feito pelo jornalista Francisco Carlos de Andrade, que afirmou ter visto carros do jornal enfileirados no pátio da Oban. O ex-deputado Adriano Diogo, detido junto com a sua mulher, Arlete, contou aos pesquisadores que um carro da Folha ficou estacionado próximo à sua casa várias horas antes da invasão da polícia. Na direção de jornalismo do grupo, embora o assunto fosse incômodo, a maioria sabia da colaboração e indicam documentos e depoimentos. A Folha ajudava a fazer isso materialmente, não era ideologicamente. A história não pode ignorar isso, embora a Folha negue. A Folha apoiou os atos mais escabrosos da ditadura, mais desumanos. Nada retirará esse caráter, essencial do papel da Folha, disse o jornalista Jorge Ocubaro, que, como secretário de redação da Folha da Tarde, participava das reuniões de pauta diária. A versão é confirmada por outros 3 jornalistas, Antônio Carlos Fon,
Vianney Pinheiro, e à época repórter da Folha e presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, e José Luiz Proença, assim como 2 agentes de órgãos da repressão, os delegados Cláudio Guerra e Carlos Alberto Augusto, este conhecido como Carteira Preta, e Carlinhos Metralha. Carteira foi homem de confiança do delegado Sérgio Fleury. Em entrevista aos pesquisadores, o policial valoriza o trabalho realizado pelo Grupo Folha e defende que os dirigentes seriam recompensados por conta dos seus préstimos à ditadura. Todo mundo ajudou na repressão, tem que ser indenizado, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, e com muito dinheiro, porque o que estão fazendo com ele aqui agora, estão querendo denegrir a empresa dele. Tem que ser indenizado sim, e com muito dinheiro tem que levantar o jornal. Coordenadora da pesquisa, a jornalista Ana Paula Goulart, historiadora e professora de comunicação da Universidade Federal Fluminense, frisa que não tem nenhuma dúvida de que o Grupo Folha emprestou seus veículos às operações de caça aos militantes de esquerda, e diz que, embora Caldeira tenha sido responsável pela frota de veículos do jornal, personagem tão próximo ao regime militar acabou sendo indicado prefeito biônico de Santos, no litoral sul de São Paulo. A pesquisa aponta que as responsabilidades é dos 2 sócios. Tentam jogar para o Caldeira, mas os 2 sabiam o que cada um fazia. O Caldeira não tomaria uma decisão dessa sem a anuência dos Frias. A pesquisadora sustenta também que a colaboração acabou sendo atestada de forma contundente pelo filho do dono do grupo, o ex-diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, conhecido no meio jornalístico como Otavinho, num depoimento para a biografia do pai da jornalista Angel Pascoal, autor da trajetória de Otávio Frias de Oliveira, publicado em 2007 pela editora do jornal, a Publifolha. Obrigado, Caeline Azevedo. Boa noite, Zambardi, e parabéns pelo bom jornalismo. Sucesso sempre, tamo junto, querida. Depois de conversar com meu pai, até com gente que teve ligações com a guerrilha naquela época, eu diria que sim, os caminhões de transporte da Folha foram usados por equipes do DOI-CODE para fazer campana e até prender guerrilheiros ou supostos guerrilheiros, disse Otavinho, conforme consta na página 157 da obra. Os supostos guerrilheiros devem-se naturalmente à recusa de Frias pai em reconhecer o caráter político das ações armadas de oponentes do regime, como o empresário deixou claro no editorial de 30 de junho de 72, com o provocador título Presos Políticos. Nele eu critico o seu concorrente, o jornal Estado de São Paulo, por defender tratamento especial a criminosos que mais não são do que assaltantes de bancos, sequestradores, ladrões, incendiários e assassinos. O Estadão, o reacionário Estadão, fez uma cobertura melhor no período do que a Folha. A declaração de Otavinho, que morreu em 2018, é a única da família Frias reconhecendo a colaboração. Seu pai, Frias de Oliveira, faleceu em 2007, sem nunca ter admitido a cessão dos carros. Numa reportagem do próprio jornal, por ocasião dos 100 anos da Folha em 2021, foi reproduzida uma entrevista antiga de Frias de Oliveira, que havia afirmado que, se isso ocorreu, foi a sua revelia, e negou ter colaborado com os órgãos de repressão. Isso aí é a citação do Otavinho sobre a repressão patrocinada pela Folha. Atrelamento da linha editorial à ditadura. A pesquisa é parte do projeto A Responsabilidade das Empresas por Violações dos Direitos Humanos na Ditadura, que além da Folha incluiu outras 9 empresas e envolveu, no total, 55 pesquisadores selecionados através do edital pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAAF, da Unifesp, em parceria com o Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de São Paulo. O material foi obtido com exclusividade pela agência pública. No caso da Folha de São Paulo, a pesquisa durou quase 2 anos, ao longo dos quais, entre jornalistas, militantes políticos e ex-agentes e empresários, foram entrevistadas mais de 40 pessoas, além de terem ocorrido buscas em arquivos públicos, bibliografia e em jornais. Boa parte das informações sobre a colaboração da Folha com a repressão e a relação íntima da redação do jornal com policiais constam no livro Cães de Guarda, Jornalistas e Censores, do AI-5 à Constituição de 88, publicado em 2004 pela pesquisadora Beatriz Kuchnir, que contou parte dessa história, também listado na bibliografia da pesquisa da Unifesp-CAAF.
As informações coletadas pela pesquisa da Unifesp reforçam que as presenças de Frias e Carlos Caldeira na conspiração para o golpe, no apoio material à repressão política, no atrelamento da linha editorial à ditadura por um longo período e demonstram ainda que os negócios de Frias e Caldeira cresceram no período, é claro. Documentos encontrados no Arquivo Nacional, aos quais a agência pública teve acesso, indicam que Otávio Frias de Oliveira mantinha relações muito próximas com as entidades que conspiraram pelo golpe de 64 e apoiaram sem restrições a ditadura. Trata-se de um recibo de contribuição de Frias ao Instituto de Pesquisas Sociais, o IPES, entidade que conspirou pelo golpe e atuou na manutenção do regime militar em valores da época de 12 mil cruzados. Seriam, na verdade, aí, valores atuais convertidos pelo IGPDI em 207 mil reais, com data de 16 de julho de 1967, e de outro papel em que o dono da Folha é identificado como sócio do IPES. 200 mil vale dar apoio a golpe, né, gente? No período pré-64. Ao jornalista Oscar Pilagalo, autor da História da Imprensa Paulista, Jornalismo e Poder de Dom Pedro a Dilma, Frias não negou a relação com a entidade golpista, mas argumentou que havia participado apenas de uma única reunião com os outros ipesianos na casa do banqueiro José Adolfo da Silva Gordo, do Banco de Investimento do Brasil. Tem um recibo aqui do pagamento e muita coisa rolando aqui para todo mundo ficar muito bem informado. Compartilhem, gente, muito importante aí. Obrigado, Flor de Mandacaru. Numa análise das edições da Folha de São Paulo anteriores ao golpe, pesquisadores debruçaram-se sobre o material para contextualizar o período. Um suplemento de 44 páginas intitulado 64 Brasil Continua, publicado no encarte do jornal exatamente no dia do golpe, 31 de março de 64, cujo conteúdo, afirma a pesquisadora Ana Paula Goulart, é repleto de anúncios e textos opinativos que evidenciam um claro protagonismo exercido pela Folha nas articulações golpistas e a forte sintonia político-ideológica do grupo com o empresariado local, nacional e internacional. Olha que revelador, gente. Que louco. 64 é o Brasil, Grupo Votorantim. As Aços Vilares que o Lula chegou a trabalhar. É inacreditável isso, gente. Tem uma coisa curiosa aqui também. Deixa eu ver aqui só. Editor. É muito interessante aqui. Eu vou ler um pouquinho mais rápido, gente, porque eu tenho que encerrar a live aqui em instantes. Policiais e jornalistas da Folha. Um dos méritos da pesquisa da Unifesp foi reunir informações que estavam soltas em livros, jornais e testemunhas da época para demonstrar que os jornais do grupo estavam infestados de policiais atuando como jornalistas nas redações. Ao menos 11 identificados pelos pesquisadores nas redações, pelos pesquisadores. O diretor da Folha da Tarde, no período, foi o jornalista Antônio Ajo Júnior, que era, ao mesmo tempo, funcionário da Secretaria de Segurança Pública e, mais tarde, mais ainda no período repressivo, assessor de imprensa do delegado e ex-senador Romeu Tuma, braço direito de Fleury na área de informação do DOPS. Quando ele deixou a Polícia Civil para construir uma carreira e perfis novos na Polícia Federal, Tuma era diretor do departamento. Isso aqui é o Sérgio Paranhos Fleury, um grande torturador. Segundo a pesquisa, Ágio também teria se utilizado de um carro da reportagem da Folha para camuflar a entrada de conspiradores num quartel às vésperas do golpe de 64. Repórter da Folha à época, ele teria usado o aparelho de telex da sucursal da Folha do Rio para passar mensagens cifradas como senha do levante do 2º Exército de São Paulo. Seguindo instruções do coronel Antônio Lepiani, chefe do Estado-Maior da 2ª Companhia do Exército de São Paulo, que era seu padrinho e foi comandante da OBAN, quando esta foi criada em 69, no início do governo Emílio Garrastazu Médici. Ágio assumiu a direção da Folha da Tarde em 69, imprimindo uma mudança radical na linha editorial. Saíram de cena jornalistas progressistas como Jorge Miranda Jordão e o frade dominicano Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto, ao mesmo tempo em que a redação contratava 2 delegados, Carlos Antônio Guimarães Siqueira, agente do DEOPS, e o Antônio Bin,
e os investigadores Carlos Dias Torre e Horley Antônio Destro, e um major da PM paulista, Edson Correia, que chamava atenção por circular pela redação com uma pistola automática, mostra como se estivesse em uma operação de rua. Vamos seguindo aqui, gente. Vamos terminar aqui só a leitura das notícias e só falar para vocês, a Folha de São Paulo se manifestou antes da publicação da reportagem. O outro lado. Procurado pela agência pública no dia 23 de junho, o superintendente do Grupo Folha, Carlos Ponce de Leon, não quis dar entrevista. Pediu através da sua secretária que as perguntas fossem enviadas. As respostas chegaram apenas no dia 30 de junho. 2 dias antes, o Grupo Folha publicou um documento que o documento abordará a trajetória do Grupo Folha na ditadura, em 2 páginas do caderno Ilustrado e Ilustríssima do domingo, dia 2 de julho. Aliás. A matéria da Folha antecipou a posição do jornal em resposta a esta reportagem que ainda não havia sido publicada. Procedimento estranho ao próprio manual da Folha de São Paulo. Queridos, tivemos poucos superchats, mas foi uma live muito boa. Eu vou emendar essa live com uma live da Rádio Geek. A gente vai fazer a retransmissão dela pelo canal lá do Drops de Jogos. Então, queria agradecer a Kailine, dizer que vocês podem mandar superchats, virarem membros do canal, que é uma forma de vocês contribuírem para a gente manter as nossas atividades. Queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou. Fiquem aí na live para a gente continuar conversando por aqui, queridos. Até mais. Tchau, tchau.